Meus queridos, me coube achar uma solução de um tema fora de muita coisa que a gente já estava sendo falado, né? E mais do que isso, consegui dialogar um pouco com a história da igreja, né? Esse bate-papo nem sempre é muito fácil. E eu fui em busca de um tema que eu acho que é chave. Tentando opor, gente, duas coisas básicas que na cabeça de muita gente parecem iguais. De um lado, a cultura do reino, do outro lado, a cultura religiosa. Religiosidade não necessariamente é espiritualidade. E aqui é algo importante. E aí eu coloco quando o preconceito vence o amor. Queria começar pensando essa oposição entre o que é espiritualidade, cultura do reino, aquilo que é o plano de Deus, e o que era religiosidade. Jesus viveu isso de perto. De um lado, Jesus trazendo a vontade do reino de Deus, e do outro lado, os fariseus, a religiosidade. Né? Uma religiosidade que vocês já devem ter estudado em várias matérias por aqui, e que todo mundo deve se lembrar da Bíblia. Né? Enquanto Jesus curava alguém no sábado, tinha um fariseu para perguntar: será que é lícito curar no sábado? Né? Quando Jesus se preocupava em fazer uma multiplicação, tinha um fariseu para questionar alguma coisa. É engraçado que na igreja ainda tem seus fariseus por aí. Não sei se na de vocês tem, né? Mas sempre a gente esbarra com essa situação. E é uma tendência meio natural do ser humano de tentar criar um farisaísmo ao redor da fé. E eu gosto de trabalhar com os meus alunos, quando a gente começa a falar de avivamento, em afirmar que religiosidade é o sintoma de que uma vez Jesus esteve lá. Em algum momento Deus agiu. Está lá o sintoma, a religiosidade. Só que já não está mais, não. Deus já não age mais. Só existe a forma, não existe a essência. E há uma enorme diferença entre forma e essência quando pensamos na vida cristã. Há muitos cristãos com aparência de espiritualidade, mas a essência é só religiosidade. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você deve fazer isso ou não deve fazer aquilo. Né? Mas buscar, ter a intimidade, conhecer Deus, aí começa o nosso problema. Eu quero começar que essa imagem esteja na cabeça de vocês. Eu não estou aqui para fazer uma nova definição. Afinal de contas, agora eu sou a 9ª palestra. Todo mundo já definiu o reino por aqui. E eu não vim para definir cultura do reino. Eu quero opor cultura do reino e cultura religiosa. E é isso que eu quero que vocês observem com essa imagem. Então, ao pensar nisso, eu tive várias imagens que eu pensei em trazer para pensar para vocês. E quando eu falo de preconceito, eu vou abordar 2 preconceitos rapidamente. É uma pena que o tempo da gente é curto. Eu vou citar o primeiro preconceito contra o negro e o segundo preconceito contra o judeu. Os 2 preconceitos abraçados, aplaudidos, aclamados pela religião. Distanciados totalmente da cultura do reino. Né? Deixando claro que são oposições. Por um acaso, eu resolvi escolher essa imagem da Igreja Batista. Poderia ter escolhido de qualquer outra. Por que eu escolhi da Batista? Porque eu sou batista. Então, se eu vou falar mal de alguém, bato naquilo que eu sou. Né? É mais fácil ficar batendo nas outras igrejas. É que às vezes é uma tendência da gente bater nos outros. Você tem que bater, vou bater em mim. Né? Então, em primeiro lugar, eu estou pondo uma imagem. Para quem não sabe, os batistas foram a 3ª denominação americana a ter igrejas voltadas para negros lá nos Estados Unidos. A primeira foi a igreja metodista. E eles criaram uma igreja para negros por considerar que os negros precisavam estar distantes dos brancos para mantê-los puros diante de Deus.
Então eles criam uma igreja para os negros ficarem mortos. Os primeiros se converteram, 2 negros, eles transformaram um deles em pastor e suma. Foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu. E dali o evangelho cresceu. Logo em seguida nós vamos ter uma presbiteriana que cria uma igreja voltada aos negros. Os batistas, quando começam as igrejas voltadas aos negros, tinham a preocupação de manter a fé cristã branca. A verdade era essa, a palavra mais correta, eles usam a white Christian faith. E essa imagem é linda, porque ela fala muito pra gente. Sem falar nada, ela fala tudo. É um culto, né? Nós temos aqui a Ku Klux Klan, para quem não conhece. Eles estão sendo abençoados pelo pastor. No dia seguinte, eles mataram 2 famílias de negros queimados no sul dos Estados Unidos, exatamente na cidade de Portland. Né? Coisa linda. E detalhe, a igreja aplaudiu e abraçou isso por muito tempo. E foi tremendamente machucante a gente olhar na história. É engraçado, quando eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e eu gosto de pesquisar esses temas, e eu confesso, dessa vez eu fui com um objetivo claro, eu fui ver quantas das denominações americanas têm coragem de revisar esse período da história. E eu descobri que, além dos batistas, só os presbiterianos. Ninguém mais revisa isso. Até os pentecostais perseguiram negros lá. Até os pentecostais. Mas, e a coragem de eu revisar e mostrar esse problema, deixar escancarado? Aliás, essa foto eu tirei de um site batista, que estava afirmando a necessidade dos batistas reencontrarem a visão para todas as pessoas, todos os povos. Segundo o que eu quero mostrar, que é uma outra imagem, e voltei a pegar uma batista, mas podia pegar qualquer uma, Congresso Mundial Batista em Berlim. 1934, alguém acha alguma coisa estranha nisso tudo? Tá bom? De novo, não foram só os batistas que fizeram lá, tá bom? Pus eu em primeiro lugar, para que se tiver que bater, tô batendo em mim, não nos outros. Né? Então, para vocês poderem entender, um desses que estavam aqui no meio da plateia é o pai do pastor Martin Luther King. Está na plateia, ele foi porque foi chamado para um encontro de avivamento em Berlim, na Alemanha. Por mais chocante que isso possa parecer. A igreja alemã abraçou claramente. Isso que você vai encontrar aqui é exatamente o dia de Lutero, Luther Day, celebração da igreja evangélica alemã. Essa é uma celebração luterana, tá ok? Em frente ao Palácio de Berlim. Quem está falando é o pastor Joaquim Rosenfelder, fundador do movimento Fé Cristã Alemã. Eu vou ler uma frase dele que ele falou neste momento. A fé cristã é uma coisa heróica e viril. Deus fala em sangue, e o alemão tem o mais poderoso e é maior do que a ideia de humanidade. Em nome de Deus. Mas não foi só isso, deixa eu contar aqui. 1941, 17 de 12 de 1941, esse aqui tem todas as denominações que você poder sonhar, assinaram essa declaração que diz: desde a crucificação de Cristo até os dias atuais, os judeus lutaram contra o cristianismo e o usurpam e falsificam a fim de alcançar seus próprios objetivos egoístas. Pelo batismo cristão, nada é alterado em relação à separação racial de um judeu, seu ser nacional e sua natureza biológica. Uma igreja evangélica alemã deve cuidar e promover a vida religiosa dos compatriotas alemães. Os judeus, cristãos, nada tem a ver e nem tem lugar nessa igreja. Profundo? Só para a gente chocar um pouquinho, são textos da época. Eu adorei também um texto de um pastor muito carinhoso, que graças a Deus depois muda de figura. No meio do caminho ele muda e ele se torna da igreja confessante. Mas ele é um bispo chamado Otto de Bellius. Em 1933, em abril, ele declara que ele é antissemita, mas que ele gostaria que os judeus morressem de uma forma pacífica e sem sangue.
O que eu quero chegar para vocês e dizer, isso é cultura religiosa. Eles usaram a cristandade, todo o discurso de fé cristã, para justificar o ódio. Só que eu queria deixar algo para vocês que eu acho que marca. No ambiente em que a religião prevalece, nunca faltará os agentes do reino. E eu queria apresentar alguns agentes do reino que fizeram a diferença. Primeiro homem, lá em cima. Tem luzinha aqui? Eu sou péssimo de luzinha, esses negócios aqui. No meio? Aqui em cima. Gostaria de apresentar a vocês Martin Luther King, pastor batista, um homem de Deus, que no meio de um discurso ele diz, eu tenho um sonho. Ele marcha a pé do Mississippi a Washington. Um homem que não precisava disso, para poder defender o direito dos negros nos Estados Unidos. E a história dos negros americanos mudaram por causa de um homem de Deus. Embaixo, Ralph David Albert Taylor. De novo, pastor presbiteriano. Lutou ao lado de Martin Luther King. Pregou, falou sobre a fé cristã na perspectiva que ela reconhece que Deus tem um amor por qualquer uma pessoa. Branco, negro, índio. Qualquer um. Perante Deus, todos são iguais. Todos carecem do amor e da glória de Deus. O outro que eu pus ali em cima, Martin Niemöller. Martin Niemöller, pastor da Igreja Confessante Alemã, amigo pessoal de Hitler antes do início da guerra, oposição de Hitler durante toda a guerra. O último sermão que ele prega na Alemanha foi com a Gestapo no fundo do quintal. Foi lá no fundão da igreja. E ele prega um sermão chamado Sal da Terra, que sempre fica disponível para os alunos de História da Igreja Moderna, para vocês conhecerem ele. No qual ele diz que o sal só existe para morrer. E se é preciso que eu, como cristão, como sal, morra, eu devo morrer para que o eu de Cristo apareça. Do lado, Dietrich Bonhoeffer, o homem que tentou matar Hitler, um homem de Deus, um pastor. Nasceu no momento mais complicado da sua vida. Ele termina morto antes de ser libertado. Niemöller foi abençoado com algo maravilhoso. No dia da sua morte, é invadido pelo exército americano e ele escapa da morte. Termina sua vida nos Estados Unidos. Trevor Henderson, um arcebispo branco, inglês, e que decide abandonar o conforto da Inglaterra para ir para a África do Sul lutar pelo direito dos negros na África do Sul. Seus companheiros brancos o viam como alguém que tinha apostatado da fé por defender o direito dos negros. Ao lado deste outro arcebispo. Alguém sabe o nome dele? Desmond Tutu. Outro homem de Deus. Meus queridos, é isso que eu gostaria de fechar hoje com vocês, dizendo que a cultura do reino sempre vai ter um agente do reino para defender, contra, muitas vezes, a cultura da religião que oprime. E gostaria de encerrar afirmando que Deus é aquele que veio para nos libertar até da religião. Que Deus abençoe.